Atenção, atenção, a notícia que todo mundo esperava saiu. Foi publicado o edital para o CPT, o concurso do quadro técnico da Marinha. São diversas vagas para várias áreas como direito, pedagogia e psicologia e outras mais. E com aprovação, você vai ter um salário de mais de R$ 10.000 por mês, estabilidade financeira, progressão de carreira bem definida e aposentadoria integral de mais de R$ 25.000 por mês. E vários outros benefícios. E eu vou te mostrar tudo sobre esse edital logo mais depois da vinheta. Fala galera, eu sou o Will do Concurseiro 01 e é o seguinte, nesse vídeo aqui eu quero trazer para você a análise completa do edital do concurso do CPT, que é para o quadro técnico da Marinha. Eu trouxe aqui já sublinhado os pontos mais importantes do edital que você deve saber. Olha só, é o seguinte então, esse é o edital do concurso do CPT, lembrando que na descrição desse vídeo você consegue ele. E a primeira informação importante aqui é o período de inscrição do concurso, tá? Você vai poder fazer a inscrição dos dias 29 de maio até o dia 11 de junho. Então já anota aí para não esquecer. Ele traz aqui também alguns aspectos gerais sobre como é a carreira militar, que está disposta lá no Estatuto dos Militares, o que é o quadro técnico do Corpo Auxiliar da Marinha. Tem vários vídeos aqui no nosso canal explicando sobre isso, o que faz cada uma das profissões na Marinha, psicólogo, assessor jurídico, pedagogo, enfim. Tem aqui no nosso canal, depois dá uma olhada. Ele fala também sobre o curso de formação de oficiais que acontece no Rio de Janeiro, no CEAW. Tem também no nosso canal, eu que fui aprovado no concurso da Marinha, falei tudo sobre como é o dia a dia, o que você vai aprender, quais são as matérias e muito mais, tudo aqui no nosso canal, depois dá uma olhada e ele destrincha tudo aqui. Mas eu quero trazer para vocês as vagas. Bom, tem vaga para arqueologia, comunicação social, direito, estatística, informática com várias especialidades aqui, meteorologia, museologia, oceanografia, pedagogia e psicologia está aqui no final. É o seguinte, são várias áreas, direito são 2 vagas e o resto delas são 1 vaga. Mas já quero dizer para você que tem uma questão muito importante aqui por trás. Esse concurso, apesar de parecer que são poucas vagas, já desestimula muitas pessoas e muitos candidatos. E vai por mim, que a gente fez até um vídeo explicando exatamente isso, que está aqui no nosso canal, que fala sobre a concorrência desse concurso. E lá a gente mostra que a nota de corte de todas essas áreas não chega a 80% da prova, ou seja, você já viu um concurso na qual você tem que fazer pelo menos 80% para ser aprovado, mesmo que seja 1 vaga. Gente, isso não acontece em concurso nenhum. Então muitas pessoas acham que esse concurso é concorrido por ter 1, 2 vagas e não é bem assim. Você vai ver que as notas de corte elas caem demais. E vou trazer para você aqui, psicologia teve um ano que não atingiu nem 3 pessoas que completaram a prova. Ou seja, a pessoa que tirou mais que 50% na prova foi aprovada. E vai por mim, tá? O que eu tô falando é real. Pode ir depois até lá no site da Marinha que você vai ver que psicólogos, bacharéis em direitos conseguem ser aprovados com uma nota relativamente baixa comparado a outros concursos públicos que você tem que gabaritar. Dá uma olhada depois. Mas vamos aqui focar no edital, que depois eu quero trazer para vocês outros detalhes. É o seguinte, ele trata aqui sobre as vagas destinadas a candidatos negros. Nesse caso aqui a gente não tem nenhuma especificamente, porque nenhuma atinge um número mínimo segundo a lei. Mas aqui vem uma informação importante, tá? Que é a condição para inscrição. Concursos militares eles têm alguns pré-requisitos. E aqui ele trata todos os requisitos que você precisa ter para fazer esse concurso. Nem todo mundo pode fazê-lo, tá? O principal deles é a idade, tá? Percebam aqui que é para ambos os sexos, tanto masculino como feminino pode prestar o concurso. E o principal deles é a idade, como eu mencionei. O edital fala que você tem que ter pelo menos, você tem que ter menos de 35 anos em 30 de junho de 2024. Ou seja, você não pode completar 34 anos esse ano, em 2023, em 30 de junho desse ano. Ou seja, você tem que ter menos de 34 anos para prestar esse concurso. Seguindo aqui então, ele fala também, além de outros dados mais burocráticos, ele fala a altura mínima, tá? Você tem que ter entre 1,54 m e 2 metros de altura. O valor da inscrição é de R$ 140. Aqui ele trata outros detalhes, mas não são tão importantes. Show? Vamos lá então? Bom, ele fala aqui sobre as inscrições, onde elas vão ocorrer, como você paga o boleto,
tudo mais, é importante vocês darem uma lida depois. A isenção da taxa de inscrição é para quem está inscrito no cadastro único dos programas sociais do governo e para quem é doador de medula. Seguindo então. Bom, e é o seguinte, aqui ele fala quais são as etapas do concurso, tá? Ele consiste de uma prova escrita para todas as áreas, exceto direito, que tem uma prova a mais. A única especialidade que são 2 provas é direito, que tem uma prova discursiva, tá? Somente para a prova de direito. O resto, todo mundo é somente uma prova. Nessa prova tem redação também, depois tem um processo de heteroidentificação, mas nesse caso não vai ter, porque não tem número de vagas, e depois passa então os eventos complementares. O que são os eventos complementares? São a verificação de dados bibliográficos, a inspeção de saúde, o teste de aptidão física, a avaliação psicológica, a verificação dos documentos e a prova de títulos, e no final dá-se então o resultado final. Mas eu vou detalhar aqui tudo isso para você. Vamos lá. O primeiro deles é a prova, né? William, o que cai na prova? O que eu preciso estudar? A prova é o seguinte. A prova consiste de 50 questões de múltipla escolha específicas da sua área. Ou seja, se você é formado em Direito, vai cair matérias de Direito. Se você é formada em Psicologia, vai cair matérias de Psicologia. Isso tudo está na bibliografia do próprio edital, exatamente o que cai. Mas aqui eu quero trazer de maneira geral para você. Você tem 4 horas para fazer essa prova de 50 questões, mais uma redação. Aí então, ele trata aqui como você tem que escrever a redação, como é que vai ser. Ele fala também que a redação só vai ser corrigida de quem ficar entre 3 vezes o número de vagas, e também esse é o número de pessoas que passam para os eventos complementares, ou seja, para ir para a inspeção de saúde, teste de aptidão física e outros mais, você tem que ficar entre 3 vezes o número de vagas. Ou seja, se o concurso tem 2 vagas, você tem que ficar entre os 6 primeiros na primeira prova para passar adiante e ter todos os eventos complementares lá, como inspeção de saúde e teste de aptidão física. Seguindo então, vamos lá, ele fala aqui mais sobre como vai funcionar, como é que vai funcionar no dia, como é que você tem que ir, o que você tem que levar, como preencher o gabarito e tudo mais. Tá tudo aqui detalhado no edital. Eu vou trazer para vocês os principais pontos, tá bom? Aí fala aqui como você pede vista de prova, ele fala também como é que vai ser no dia, fala como vai funcionar os eventos complementares, onde eles vão avisar, como é que vai ser a verificação de dados bibliográficos e tudo mais. Tudo isso tá aqui no edital para você ver. Aqui eu quero trazer o ponto importante para você então, o teste de aptidão física. Como ele funciona? Ele funciona da seguinte forma, você tem que nadar um percurso de 25 metros em 50 segundos para os homens e 1 minuto para as mulheres. William, pelo amor de Deus, eu não sei nadar. Calma, calma, fica bem tranquilo, porque isso não der problema para você agora. Você só vai se preocupar com isso depois de sentar a bunda na cadeira, estudar e passar na prova. Porque a gente teve já aqui dezenas e dezenas de alunos nossos que foram aprovados, estão na Marinha hoje e só se prepararam para a prova de natação depois de passar na prova, tá? Porque esse percurso aí de 25 metros é molezinha de passar. E com 1 mês, numa aula de natação, você consegue ser aprovado. Vai por mim. Pode até perguntar para alguém que sabe nadar, que vai confirmar essa informação. O segundo teste é correr o percurso de 2.400 metros em 16 minutos para os homens e 17 minutos para as mulheres, tá? Isso tudo no período ali após a prova também. Não necessariamente você vai fazer a prova e a natação no mesmo dia, tá bom? Bom, passando aqui então tem a prova de títulos, que é uma etapa classificatória, ou seja, somente também depois da prova, 3 vezes o número de vagas é que vão ter avaliado os títulos. Então a pergunta é, William, eu não tenho títulos, eu não tenho nada, posso fazer o concurso? Pode sim, tá? Esse concurso você não precisa ter títulos. E mesmo que você ache que é importante, eu vou mostrar para você que a nota perante ao todo é muito pequena. E além disso, é só avaliado lá no final, né? Aqueles candidatos que foram muito bem na prova. Então não adianta você ter doutorado, mestrado e não estudar. Somente os candidatos que foram bem na prova têm seus títulos avaliados. Aqui ele fala quais são os critérios de títulos. É bom você dar uma olhada se você tem pós-graduação, se você tem experiência profissional. Ele detalha aqui o que você precisa ter. Por isso é sempre bom você olhar o edital com calma. Show? Aqui tem para todas as áreas, direito, informática e tudo mais. Beleza? Passando então, a gente vai então para a verificação de documentos. E aqui é importante, viu? A verificação de documentos. Ele detalha para você que ainda não é formado como vai funcionar.
Você que ainda está na fase final do curso de formação, do curso de graduação, que ainda não se formou, que está ali pelo 8º, 6º período, ou seja, vai se formar até meio do ano que vem, você pode prestar esse concurso para valer já, porque ele fala o seguinte: você tem que entregar na verificação de documentos o diploma de conclusão de graduação acompanhado do histórico escolar. Porém, se você ainda não é formado, você pode entregar um certificado de declaração de conclusão de cursos contendo esses dados lá no período de adaptação, ou seja, somente em abril de 2024 você tem que ter esse documento. Então, se você vai se formar no meio do ano de 2024, você pode prestar esse concurso, tá? Porque ele fala aqui no edital que você tem que entregar esse documento no meio do ano que vem. Beleza? Passando aqui então, ele fala tudo o que você precisa entregar, por isso que é importante você ver aqui, ele fala sobre o registro profissional e aqui é importante, tá? Se você é bacharel em Direito, você não precisa ter OAB, você não precisa ter OAB. Agora, as outras profissões precisam, tá? Se você tem um órgão regulador, você precisa ter a carteirinha do órgão para entregar, só que isso somente nos eventos complementares, tá bom? Então, para quem é bacharel em Direito, não precisa da OAB. Show? Seguindo então, vamos lá. Vai ter a avaliação psicológica, ele detalha aqui o que você vai fazer. Aqui tem também uma coisa importante, que é o resultado final, como é calculado a média final. Para todo mundo, exceto para Direito, é a seguinte forma. A prova, aquelas 50 questões, tem peso 3, mais a prova de títulos tem peso 1 e a redação tem peso 1, soma-se tudo e divide por 5. Por isso aí que eu falei que você não tem que temer a prova de títulos, porque ela é só no final e ela tem um peso muito pequeno perante a nota final. Show? Agora para o pessoal de Direito, como é que vai funcionar? A prova da primeira fase, aquelas 50 questões, tem peso 3. A prova da segunda fase, que aí é uma prova discursiva, são 4 questões discursivas, mais um parecer para você elaborar em 4 horas de prova. Essa prova tem peso 4 e ela só é realizada depois ali de 4, 5 meses depois da primeira fase. Então dá para você estudar tranquilo e só faz ela 3 vezes o número de vagas. Bom, peso 3 da primeira fase, peso 4 da segunda fase, mais peso 1 a prova de títulos, mais redação, divide por 9. Vejam aqui então que o peso daquilo que depende somente de você para Direito corresponde a um peso de 8, né? Enquanto o título corresponde somente a peso 1. Show? É muito tranquilo com relação a isso. Seguindo então, ele fala aqui sobre como é que vai ser o período de adaptação, como é que vai ser no CAW, e aqui eu quero trazer para vocês uma questão importante, que são os locais de prova. Nessa tabela aqui, ele traz todos os locais onde você pode fazer essa prova. E aqui é importante você ver que todos esses locais aqui da esquerda têm realização de prova no local. A única questão aqui é que locais onde não tem o X e tem o nome de outra cidade é que você precisa realizar a inspeção de saúde, por exemplo, nesse outro local. No caso aqui, por exemplo, Belo Horizonte, você tem que fazer a inspeção de saúde em Nova Friburgo e não em Belo Horizonte, mas a prova você pode realizar lá. Todas as etapas onde tem o X, você pode realizar lá. Aqui então, eu trago para você então o cronograma de eventos do edital. Ele fala, como eu já falei, o período de inscrição acontece do dia 29 de maio até dia 11 de junho. Depois vem a prova de fato, que acontece dia 30 de julho. Então já anota aí, a prova acontece dia 30 de julho. Depois a gente tem os eventos complementares, que são todas essas etapas aqui, que aí correspondem ao período maior. E no mais, a gente tem depois a etapa da segunda fase de Direito. O pessoal de Direito faz a segunda prova dia 24 de janeiro de 2024. Vejam então que o pessoal do Direito tem 5 meses para se preparar para a segunda prova. É muito tempo, tá bom, galera? Depois a gente tem o resultado saindo dia 1º de abril e a incorporação na Marinha de fato é dia 15 de abril de 2024. Lá vai dar início então o curso de formação de oficiais para vocês saberem tudo sobre esse concurso. Pessoal, se vocês querem saber mais sobre a bibliografia cobrada na prova, tá aqui nos anexos do edital. Lembrando que o edital tá aqui na descrição desse vídeo e você consegue ver aqui, ó, tudo que cai da sua respectiva área. Show? É isso então, pessoal, e para garantir a sua aprovação nesse concurso,
conta com a nossa ajuda, tá? A gente tem mais de 7 anos de experiência em concursos da Marinha e mais de 600 pessoas aprovadas nesses concursos. A gente é número 1 em aprovação para concurso de oficiais da Marinha do Brasil. E com o nosso preparatório você pode ficar tranquilo, porque a gente oferece materiais exclusivos para esse concurso, tá? Como cronograma de estudos, resumos, questões para você resolver, provas antigas resolvidas, simulados, correção da redação para você treinar e garantir, no mínimo, gabaritar a prova aí da redação. Tudo para se preparar da forma mais completa e eficiente dentro da particularidade de cada curso, tá bom? Então não perca essa oportunidade para conhecer o nosso preparatório. É só clicar também no link da descrição aqui embaixo para saber tudo sobre esse concurso. Agora é o seguinte, se você quer continuar sua preparação, eu tenho 2 vídeos para indicar para você. O primeiro deles é um vídeo falando sobre a questão mais difícil do pessoal do direito, tá? O professor Fidel analisou essa questão por completo e resolveu ela com vocês. Eu vou deixar aqui na sequência para vocês analisarem aqui. E o segundo vídeo é para vocês prepararem a rotina de vocês para estudar. E por isso, também o professor Fidel preparou para vocês um vídeo contando como vocês podem se organizar para já estudar para esse concurso. Espero vocês então, logo mais. Valeu, até mais!